Bom, pessoal, nesse vídeo novo do capítulo 4, a gente vai falar sobre variações de energia de Gibbs, tá? Tanto com a pressão quanto com a temperatura. Inicialmente com a pressão, por ser mais simples, tá bom? Então, primeiro a gente vai considerar um sistema que sofre um processo isotérmico, tá? Vamos lembrar que dG é menos SDT mais VDP. Se o processo é isotérmico, dT vale zero, certo? E a gente fica com isso daqui, ó, dG é igual a VdP. E a gente pode integrar isso de um estado inicial para um estado final, como essa equação mostra. Perdão, como essa equação aqui mostra. Tá? A gente tem G na pressão inicial, G na pressão final, certo? P inicial, P final, certo? Essa integral aqui vai ser G na pressão final menos G na pressão inicial, certo? Que eu posso jogar para o outro lado, chegando na equação 32, certo? A princípio, eu não sei o que fazer com esse volume, tá? Então, essa integral aqui, ela não está claramente definida neste momento, tá? Ou seja, a resolução dessa equação 32, ela depende do volume das substâncias, tá? É um errinho aqui, né? Seria das substâncias ou da substância. Bom, então vamos integrar essa equação em dois casos. Primeiro, para sólidos e líquidos. Para esses compostos, a gente pode assumir que o volume é praticamente constante, certo? Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter lá nosso G na pressão final, sendo igual ao G da pressão inicial, mais a integral do volume, dP, da pressão inicial até a pressão final. Se a gente considerar que o volume é constante, ele pode sair aqui da integral, tá? Ele pode vir daqui para fora. E a gente chega à equação de G na pressão final, sendo igual ao G da pressão inicial mais volume vezes a integral de PI, PF, dP. Certo? Essa integral aqui vai dar o ΔP, vai dar o PF menos o PI. Com isso a gente chega a G da pressão final, né, nosso estado final, ele vai ser igual ao G na pressão inicial mais o volume que multiplica a pressão final menos a pressão inicial, ok? Ou em outras palavras, o nosso ΔG, né, vai ser o volume PF menos PI, e isso é válido para sólidos e líquidos quando a gente puder considerar o volume praticamente constante. Tá? Então, a gente acabou de ver, né, que para sólidos e líquidos, o volume sendo praticamente insensível a variações de pressão, a gente chega nesta equação aqui. Para condições de laboratório, nós podemos admitir que V ΔP também é muito pequeno, ou seja, o efeito da pressão na energia de Gibbs de sólidos e líquidos, ele é praticamente nulo. Essa parcela aqui tende a zero, tá? Tende a zero. Mas isso só vale se o P for muito pequenininho. Quer dizer, se o P for pequeno, não precisa ser muito, precisa ser pequeno. Tá? Se o V começar a ser muito grande ou o ΔP for razoável, né, as coisas já mudam. Tá? Bom, e para gases, como é que a gente faz aqui? Para gases, a gente não pode considerar V constante. Então, não podemos considerar V constante. De constante aqui. Então, a gente pode pensar que a gente está falando de um gás ideal. A gente falar, então, de um gás ideal, certo? Estou errando aqui minha letra aqui, mas tudo bem. Né? O volume de um gás ideal, ele é nRT sobre P, certo?
E a gente pode substituir isso na expressão da nossa integral dg. Aliás, a gente já tinha integrado isso aqui, né? Já estava em G da pressão final, é igual ao G da pressão inicial, mais nRT, que são constantes aqui para a gente falou que era um processo isotérmico, vezes a integral de PI, PF, dP sobre P. E essa integral aqui vai dar o ln, certo? Da pressão final sobre a pressão inicial. Com isso, nosso G na pressão final vai ser igual ao G na pressão inicial mais nRT ln de P final sobre P inicial. Os cachorros lá fora estão loucos. E talvez esteja afetando o vídeo. Mas tudo bem, vamos seguindo. Certo? Então, a gente chega na equação 34 aqui. Certo? A equação 34, o que ela está dando? Ela está dando a variação da energia de Gibbs para um gás ideal. Certo? A gente pode ainda pegar essa equação e dividir pelo número de mols e falar que o G molar, né, que seria G dividido por N, tá, na pressão final, é o G molar na pressão inicial mais RT ln da pressão final sobre a pressão inicial. Tá? Aqui eu dividi tudo por N e coloquei em termos molares. Essa equação mostra que quando a pressão aumenta em torno de 10 vezes, a energia de Gibbs molar aumentará aproximadamente RT ln de 10, que vai dar aproximadamente 6 kJ por mol para temperaturas próximas aqui de 25 graus Celsius, né? 273 Kelvin. Tá? Então a gente aqui está entendendo como é que essa pressão tende a variar. Certo? A gente pode definir ainda que PF é a pressão que a gente tem interesse em calcular, né, nosso estado final, e o nosso estado inicial pode ser chamado de um estado de referência. Tá? Isso a gente vai lidar com estados de referências algumas vezes ainda no curso. Tá? Então aqui ficaria, ao invés de PI aqui, ficaria PREF, tá? Pelo estado de referência, mais RT ln da pressão final sobre a pressão do estado de referência. Esse estado de referência nada mais é do que um ponto de partida para a gente fazer os nossos cálculos. Né? A energia de Gibbs, a gente sempre vai obter ela em termos, nunca em termos absolutos, sempre em termos relativos. Então vai ser a energia de Gibbs molar na pressão final, ela vai ser a energia de Gibbs numa pressão, né, de referência, mais uma correção. A gente já lida com isso, por exemplo, com ΔH, né, ΔU, que também não temos valores absolutos, e agora com ΔG. Tá? Então aqui está a cara de um gráfico do volume contra a pressão numa determinada temperatura, certo? Para um gás ideal aqui. Certo? A gente tem um gás ideal, e aqui está uma isoterma do gás ideal. A cara do nosso G molar contra a pressão vai ser essa daqui, ó. Essa P aqui é a P do estado de referência, onde eu tenho um valor da energia de Gibbs molar no estado de referência. Se a minha pressão tende a zero, essa G molar tende para menos infinito. Ela vai lá para baixo. Tá? E aí ela vai subindo, tá? Ela sempre aumenta com o aumento da pressão. Ok? Vamos fazer um exemplozinho que é para calcular a variação de G para um processo no qual 0,022 mols de um gás ideal vai de 250,5 atm até 1,45 atm nessa temperatura aqui de 295, certo? Então a gente vai considerar que é um gás ideal, está escrito aqui, então a gente vai usar aquela fórmula de G no estado final, né, na pressão final, vai ser o G na pressão inicial, aqui eu tenho o estado inicial também, tá? Mais nRT ln da pressão final sobre a pressão inicial. Tá? Então aqui vai ser
joga isso aqui para o outro lado, a gente vai ter ΔG como sendo nRT ln da pressão final sobre a pressão inicial. Então, isso aqui vai ser o meu 0,022 vezes 8,314 vezes 295 vezes o ln, deixa eu puxar aqui para o lado, porque ficou apertado, vezes o ln dos meus 1,45 dividido pelos meus 250,5 APM. E fazendo essa conta aqui, a gente vai ter menos 278 joules. Tá? Está demonstrada exatamente a continha que eu fiz. Tá bom? Quanto à variação com a temperatura, né, vamos lembrar que dG pode ser dado por menos SDT mais VDP. Ou seja, num gráfico de G contra a temperatura, certo? A inclinação vai ser menos a entropia. Tá? Em outras palavras, a derivada de G em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, tá? É igual a menos S. Tá? Então, a entropia de um gás ela é muito, muito maior do que a de um líquido, que é maior ainda do que a de sólido. Isso está relacionado com a inclinação negativa que a gente vai ter num gráfico da energia de Gibbs com a temperatura. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é só um gráfico ilustrativo, tá? Esse gráfico ainda é a pressão constante. Então, a gente tem aqui a energia de Gibbs variando com a temperatura muito, muito inclinada, porque a entropia aqui é muito elevada. Então, vai dar a inclinação aqui vai ser menos um valor grande. Então, vai ficar muito, muito inclinado. Tá? Para um líquido, vai ser um valor mais intermediário. A inclinação dá uma diminuída. Tá? E para um sólido é menor ainda. É quase... não é quase, mas é o que está mais próximo de uma linha completamente horizontal. A do gás é que está mais próximo de uma linha completamente vertical. Tá? Para a energia de Gibbs em relação à pressão, a gente viu, né, que o ΔG para sólidos e para líquidos, ele seria um V ΔP, certo? Então, uma equação de uma linha reta, tá? Lembrando que esse gráfico é a temperatura constante. E o ΔG para um gás ideal, ele seria nRT ln da pressão final sobre a pressão inicial, ou seja, uma curva, certo? Logarítmica aqui. Então, eles têm caras diferentes do que a gente viu ali anteriormente. Bom, pessoal, agora a gente vai ver também a variação da energia de Gibbs com a temperatura, certo? E para isso a gente vai fazer um rearranjo matemático. A gente vai chamar uma função f com uma função de g e t. E aí a gente vai calcular a diferencial total dela. Vai ser a derivada dessa f em relação à energia de Gibbs, mantendo a temperatura constante, vezes dg, mais a derivada dessa f em relação à temperatura, mantendo G constante, dt. A escolha dessa f, ela vai ser específica. Ela, na verdade, f aqui, de G e T, vai ser G dividido por T. Tá? Essa escolha vai fazer com que a gente tenha não uma variação de G com a temperatura, mas uma variação de G sobre T com a temperatura. Para que isso é feito para a gente fugir da entropia e trabalhar com uma outra variável termodinâmica que vai ser mais interessante. Tá? Então, se a minha f é isso daqui, a gente pode tirar cada uma das minhas derivadas, certo? A minha df em relação a G, mantendo a temperatura constante. Olha, se a temperatura é constante, eu posso dizer, então, que 1 sobre T é uma constante e multiplica G, certo? Então,
essa derivada aqui vai dar a própria constante, ou seja, 1 sobre t. Ok? Já a minha derivada da f em relação à temperatura, mantendo g constante, essa aqui eu vou enxergar a minha f como sendo g que multiplica t elevado a menos 1. E a derivada disso, certo? Vai ser a constante, ou seja, o g, vezes o expoente que está aqui, ou seja, menos 1, vou botar um sinalzinho de menos aqui, certo? Vezes a temperatura elevado ao expoente menos 1, ou seja, a temperatura elevado a menos 2. Em outras palavras, isso aqui vai dar menos g sobre t ao quadrado. Tá? Então, substituindo na minha diferencial total, a gente vai ter que a diferencial de g sobre t vai ser, então, 1 sobre t vezes dg mais, aliás, mais não, menos g sobre t ao quadrado. Tá? E multiplica dt. Só que a minha dg, a gente conhece uma outra expressão. Ela vai ser menos s dt mais v dp. E aí eu posso substituir aqui dentro. A minha dg sobre t vai ser v dp menos s dt, tudo isso dividido pela temperatura, certo? O dg está substituído aqui, ó, menos g sobre t ao quadrado dt. Ok? Bom, vou para o próximo slide aqui. Eu vou reorganizar os termos daquela expressão. A gente vai ter d de g sobre t sendo igual, então, a v sobre t dp menos um termo que tinha g sobre t ao quadrado menos s sobre t, tudo isso vezes dt. Agora eu vou analisar esse termo, olha só. G é h menos ts. Se eu dividir tudo por t ao quadrado, a gente tem que g sobre t ao quadrado é h sobre t ao quadrado menos s sobre t. Se eu jogar o s sobre t para o outro lado, a gente tem que h sobre t ao quadrado vai ser g mais s sobre... Desculpa. Vai ser g sobre t ao quadrado, perdão, mais s sobre t, que é exatamente o termo que está aqui em parênteses. Ou seja, d de g sobre t vai ser v sobre t dp menos h sobre t ao quadrado dt. Agora, se eu quiser calcular a derivada da minha g sobre t em relação à minha temperatura, mantendo a minha pressão constante, isso aqui vai zerar essa parcela que está aqui, certo? Aí eu vou, entre aspas, dividir por dt dos dois lados, né? Na verdade, derivar em relação à temperatura, e a gente vai ter que essa derivada vai ser menos h sobre t ao quadrado. E essa equação, que está aqui, ó, é a equação de Gibbs-Helmholtz. Se a entalpia for conhecida, né, e a entalpia a gente pode relacionar com calor, que é algo que a gente mede, a dependência de G sobre T também é. Tá? Eu ainda posso ter essa expressão em termos de ΔG sobre T e ΔH sobre T ao quadrado. Tá? Essa expressão 38, ela vai ser utilizada lá no capítulo de equilíbrio químico, nosso último capítulo dessa disciplina. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo e até o próximo.